Mistério de 4.000 anos. Como foram? Pirâmides foram construídas. Essa é uma pergunta que muitos fazem. Perguntaram: ou será que os extraterrestres os ajudaram? Já vimos todo tipo de teoria, mas parece que os cientistas finalmente descobriram o que precisavam. Responder: a caixa de granito dentro da Grande Pirâmide é grande demais para passar por qualquer passagem. Levando até lá, estava selado por dentro durante a construção, o que significa que nenhum corpo jamais poderia ser colocado lá. Chamamos a este local de túmulo para 4.000 pessoas. Anos. Mas aqui está o problema. A IA acaba de revelar o que realmente era. E isso muda tudo o que pensávamos que sabíamos sobre poder ancestral. A máquina que aprendeu. Para ver, quando a Grok AI ligou seus sistemas analíticos em direção às pirâmides, de Gizeh não se aproximava do mistério da mesma forma que os pesquisadores humanos, por gerações. Os arqueólogos tendem a especializar-se. Os egiptólogos estudam hieróglifos. Geólogos examinam a composição das pedras. Astrônomos mapeiam alinhamentos celestes. Cada especialista vê uma peça do quebra-cabeça, que abrange milhares de anos e dezenas de disciplinas. Eles defendem suas teorias. Eles protegem suas teorias acadêmicas. Reputações. Eles ficam presos em debates que circulam o mesmo terreno há décadas. Quando eles realmente penetraram nessa pequena, ao abrir a porta, encontraram uma sala secreta. A pirâmide. Os egiptólogos gostam muito dizendo que as pirâmides são túmulos e que eles foram roubados em algum momento. O passado. Grok não tinha nenhuma dessas limitações. Absorveu tudo. Alta resolução. Imagens de satélite, varreduras de moons de raios cósmicos, que conseguia enxergar através de pedra sólida. Radar de penetração, no solo ou dados, revelando câmaras ocultas. Química. Análises de argamassa antiga que moderna. A ciência ainda não consegue replicar. Coletânea de artigos acadêmicos esquecidos. Poeira digital em arquivos obscuros. Teorias marginais, rejeitadas pela corrente principal. Estudiosas. Levantamentos geológicos. Cálculos astronômicos. Projetos de mapeamento tridimensional que equipes humanas levaram anos para concluir. Tudo cada fragmento queda. Contradição. Toda anomalia incômoda. Os pesquisadores haviam reservado discretamente esse espaço, porque não se encaixava na narrativa. Então Grok fez algo que nenhum especialista humano poderia fazer. Analisou todos esses dados, simultaneamente, sem ego, sem parcialidade, sem qualquer necessidade de defender uma posição. Só se importava com uma coisa: consistência. Para onde apontavam de fato as evidências? Onde estavam as lacunas no relatório oficial? História. Onde estavam as suposições, confundidas com fatos? E essas lacunas eram brilhante, e surpreendente precisão do alinhamento da pirâmide, com o norte verdadeiro preciso até 0,05 graus. 5 graus. Para o estranho vazio do seu suposto. Câmaras funerárias para o inexplicável. Escala de sua construção. Era como se o tradicional, a narrativa, havia sido costurada, com fita adesiva presa, porque ninguém ousou puxar os fios soltos. Cantos perfeitos, de 90 graus, como granito, de 100 toneladas. Caixas, eles são insanos, mas Grok puxou, de qualquer maneira. O tradicional pirâmides narrativas, como túmulos elaborados, pois os reis-deus buscavam a vida eterna. Não apenas incompleto, estava repleto de contradições. Notando claramente que Grok os havia sinalizado, imediatamente, contradições que pesquisadores humanos tinham ignorado. Explicado de forma descabida, ou simplesmente optaram por não ver. E naqueles contradições, algo muito mais sombrio começou a emergir. O trono vazio. Vamos examinar o que deveria ter sido a mais magnífica câmara funerária da humanidade. História. Os aposentos do rei dentro a Grande Pirâmide de Quéops fica no coração do país, dos mais ambiciosos do mundo. Projeto de construção. 2,3 milhões de pedras. Blocos, alguns pesando até 80. Toneladas foram extraídas, transportadas, colocados com uma precisão impressionante. Os trabalhadores teriam que ter definido bloquear a cada 2 minutos por mais de 20 anos. A base está quase perfeitamente nivelada, em uma extensão do tamanho de múltiplos campos de futebol. Seus 4 lados se alinham às direções cardeais com precisão, de 0,05 graus. Tudo isso supostamente para um túmulo. Mas, ao entrar nos aposentos do rei, você não encontra quase nada. As paredes são nu.
sem murais coloridos, representando o triunfos do faraó. Sem religião. Inscrições guiando sua alma para a vida após a morte. Sem hieróglifos de qualquer tipo. Granito liso e sem decoração. Ao redor de uma caixa de pedra vazia, que nós chamamos um sarcófago apenas porque nós não consigo imaginar o que mais poderia ter. Steve, compare isso com praticamente todos os outros. Tumba egípcia já descoberta. O Vale dos Reis transborda de paredes pintadas, artefatos dourados, restos mumificados. Até mesmo nobres de menor importância foram enterrados com decorações elaboradas, celebrando suas vidas. Os egípcios estavam obcecados em encher túmulos com tudo o que o falecido possa precisar em o próximo mundo. Então por que o maior faraó de todos seja sepultado numa sala tão vazia que parece abandonada? Os arqueólogos sempre atribuíram a culpa à tumba, ladrões. Mas essa explicação tem um problema. O sarcófago é grande demais para... Cabiam pelas passagens. Era colocado dentro durante a construção. Antes. A pirâmide foi selada. Se isso fosse... Na verdade, um túmulo, por que construí-lo? Fisicamente impossível de remover a peça central. E aqui está o detalhe que deve manter. Você acorda esta noite. Quase todas as principais. Pirâmide do Antigo Reino do Egito mostra o mesmo padrão. Câmaras vazias. Múmias desaparecidas. Paredes nuas em estruturas que supostamente representavam o auge da arquitetura fábula. Mas eis a questão. O ladrão de túmulos. Essa explicação funciona para uma pirâmide, talvez. 2 mais todos eles. E se eles fossem? Nunca há túmulos, se você é novo por aqui. E me perguntando o que mais estava sendo escondido. À vista de todos. Clique em inscrever-se. Desvendamos esses mistérios todas as semanas. O que se esconde debaixo da pedra. Durante séculos, os exploradores acreditaram que eles mapearam cada corredor e câmara dentro da Grande Pirâmide. As passagens eram estreitos claustrofóbicos e aparentemente não levou a lugar nenhum interessante, caso encerrado. Então, a tecnologia moderna provou que eles estavam catastroficamente errados. Em 2017, o projeto Scan Pyramids foi implementado. Detectores de muons, de raios cósmicos ao redor da Grande Pirâmide. Esses dispositivos rastreiam partículas caindo do espaço, passando através da matéria sólida em taxas diferentes dependendo da densidade. Blocos de pedra densa retêm as partículas. Vazio. O espaço permite a passagem deles. De Medital, a equipe observou os dados aparecerem na tela. O quarto ficou em silêncio. Completamente. Corredor desconhecido com mais de 9 metros de comprimento. Escondido perto da entrada principal. Sem humanos. Tendo entrado neste espaço em milhares de anos, sua existência tinha sido completamente invisível do lado de fora. Mas isso foi apenas o começo. Chão. O radar de penetração revelou informações adicionais. Anomalias. Vazios aparecendo em locais onde ninguém. Esperado formando figuras precisas demais para sejam acidentes naturais ou de construção. Erros. Em 2002, um pequeno robô rastejando. Através de uma das pirâmides misteriosas, eixos encontraram algo extraordinário. Uma equipe de engenheiros utiliza uma câmera operada remotamente em uma tentativa de descobrir a verdadeira função daquilo que é. Acredita-se ser um poço de ventilação. Um pequeno porta de pedra com puxadores de cobre, bloqueando o acesso a mais um local selado. Câmara. O operador inclinou-se para a frente com o coração no rosto. Batendo, após 3.000 anos de silêncio, algo ainda bloqueava o caminho. Por trás daquela porta, a imaginação sugeria ainda outro espaço selado, o que era importante o suficiente para ser escondido. O que era perigoso o suficiente para ser isolado. Para sempre. As autoridades egípcias têm repetidamente adiar novas investigações. Alguns alegam que estão protegendo os mais frágeis. Estruturas. Outros sussurram que o que está por trás daquelas portas seladas pode ser desafiar narrativas importantes demais para risco. Seja qual for o motivo, o mistério permanece intacto, tentadoramente perto de revelação, mas frustrantemente fora de alcance. Mas aqui está o problema. Os poços não servem para ventilação. Propósito. Análises modernas comprovam que eles seria completamente inútil para mudanças. Em vez disso, apontam com notável precisão em relação a estrelas específicas. De Orion, Cinturão Sirius, constelações centrais para mitologia egípcia,
sobre morte e renascimento, e ordem cósmica. Grok conectou essas anomalias de uma maneira os pesquisadores humanos nunca tiveram. O oculto. Os vazios foram posicionados onde eles seriam. Reduzir o peso estrutural sem interrompendo a ressonância acústica. Os eixos funcionavam como alinhamento, ferramentas não canais de ar. O selado. As portas não eram peculiaridades de construção, mas componentes intencionais. Componentes de um sistema maior projetado. Fazer alguma coisa. O rio que desapareceu. Para entender as pirâmides como máquinas, primeiro você precisa entender onde eles foram construídos e por que esse local importava. Durante séculos, Gizeh, o Planalto parecia absurdamente impraticável para construção nesta escala. Quilômetros de deserto vazio se estendendo em todas as direções, sem fonte de água óbvia, sem caminho aparente. Para transportar milhões de toneladas de pedra através da paisagem árida. Como alguém poderia construir o maior estruturas no mundo antigo? No meio do nada. Então os geólogos fizeram uma descoberta que mudou tudo. As amostras de núcleos de sedimentos revelaram que, durante a construção da pirâmide, um braço do rio Nilo fluía diretamente, passando pelo local. Não um pequeno riacho, amplo canal navegável, capaz de transportando enormes barcaças carregadas de blocos de granito pesando 70 toneladas. Antigos. De repente, os murais fizeram sentido. Representações de trabalhadores carregando pedras para barcos. Não eram imaginação artística, eram documentação, mas Grok levou a análise adiante. A água não era apenas um meio de transporte. Na cosmologia egípcia, o Nilo representava o ciclo eterno da vida, morte e renascimento. Suas inundações anuais causaram destruição e renovação simultaneamente, tornando-se o coração pulsante do Egito, civilização e mitologia. Ao posicionar as pirâmides lado a lado, esta artéria sagrada, os construtores incorporaram suas estruturas no essência vital simbólica e funcional de o mundo deles. E é aqui que a física se encontra. Mitologia. A água corrente gera nuances sutis, vibrações. Pode produzir campos elétricos fracos, especialmente ao passar por baixo. Formações ricas em minerais. Combine isso com as propriedades incomuns das pirâmides cuidadosamente selecionadas, materiais e uma imagem perturbadora. Formulários. O antigo rio não era meramente um rodovia para barcaças. Era uma potência, fonte e parte de uma muito maior. Mecanismo ambiental, que nós apenas começando a entender. Pedras que... Quando Grok examinou a pirâmide, materiais de construção, encontrou um padrão. Preciso demais para ser coincidência. O corpo principal foi construído a partir de calcário numalítico material denso, repleto de conchas fossilizadas de um antigo leito marinho, transformado em pedra. Moderno. A análise mostra que esse calcário possui propriedades condutoras sutis, tornando-o muito mais do que um simples material de construção. Mais adentro, o construtor optou por granito transportado por mais de 600 metros desde Aswan. O granito não é apenas durável, como também contém altas concentrações de cristais de quartzo. E o quartzo exibe propriedades piezoelétricas, o que significa que gera cargas elétricas quando submetido à pressão. Pense nisso por um momento. O imenso peso da pirâmide, milhões de toneladas pressionando continuamente, criou as condições perfeitas para efeitos piezoelétricos naquelas câmaras revestidas de granito. A estrutura não era passiva, ela gerava energia simplesmente por existir. Em seguida, veio o revestimento externo. Na antiguidade, a pirâmide era revestida de calcário tur altamente polido, tão reflexivo que os primeiros escritores o descreveram brilhando como uma estrela sob o sol do deserto. A quilômetros de distância, a estrutura teria uma aparência quase sobrenatural, um farol brilhante dominando o horizonte dia e noite. Até mesmo a argamassa aprofundou o mistério. A análise química revelou compostos diferentes de tudo o que existe na construção moderna. Incrivelmente duráveis, resistentes à água, tão obstinadas que os cientistas de hoje não conseguem replicá-las completamente. Alguns pesquisadores agora acreditam que partes da pirâmide não foram esculpidas, mas moldadas usando uma forma primitiva de concreto geopolimérico e espalhadas por seções específicas. Traços de metais, como ferro e níquel, posicionados quase como se tivessem sido colocados deliberadamente para aumentar a condutividade. Cada material, o calcário condutor, o granito eletrolítico, o revestimento refletor, a misteriosa argamassa,
foi escolhido não pela aparência, mas pela função. A pirâmide não era um monumento. Era um sistema ressonante, pulsando silenciosamente com potencial. Estamos apenas começando a compreendê-lo. Como os construtores de 4.000 anos atrás entendiam as propriedades elétricas do PZO? Como desenvolveram fórmulas de argamassa que os químicos modernos não conseguem decifrar? Ou descobriram essas propriedades por meio de séculos de tentativas e erros que não deixaram vestígios arqueológicos? Ou herdaram esse conhecimento de uma fonte que ainda não identificamos? Nenhuma das respostas é reconfortante. A máquina da crença. Então, qual era a função final? Mas aqui está o problema. A resposta de Brock foi ao mesmo tempo fascinante e profundamente perturbadora. Controle. Considere o que essas estruturas significavam para um agricultor do Antigo Egito. A pirâmide branca e brilhante que se erguia acima do deserto não era apenas impressionante, era avassaladora. Sob o sol, brilhava como uma segunda estrela. Sob a luz da lua, resplandecia com uma luminescência misteriosa. Sua escala desafiava a compreensão. No mundo movido pelo medo e pela sobrevivência, tal estrutura não era arquitetura. Era armamento psicológico esculpido em pedra. Dentro das câmaras, rituais realizados em salas com acústica controlada criavam sensações que pareciam genuinamente sobrenaturais. Vibrações de baixa frequência pulsando através de paredes de granito. Interação dramática entre escuridão e luz de tochas em corredores claustrofóbicos. Poços alinhados com estrelas associadas a deuses e a vida após a morte. Em 2019, o pesquisador acústico John Stuart Reid ficou dentro dos aposentos do rei e ativou um gerador de tons. As paredes começaram a vibrar. O próprio ar pareceu ficar mais denso. Mais tarde, Reid descreveu a sensação de que a sala estava viva, pressionando seu peito a cada pulsação. Seu equipamento media frequências de ressonância que as modernas salas de concerto gastaram milhões tentando replicar. Os construtores antigos as haviam projetado há 4.000 anos. Imagine um antigo trabalhador sendo trazido para dentro pela primeira vez. A escuridão absoluta. Então, os sacerdotes começam seus cânticos. O granito começa a vibrar. O ar comprime-se para dentro. Naquele instante, em um espaço concebido para subjugar todos os sentidos humanos, não havia espaço para dúvidas. O divino era real. O poder do faraó era cósmico. E resistir era impensável. Esses elementos trabalharam em conjunto para criar um ambiente onde os participantes não apenas acreditavam estar em contato com o divino, eles sentiram isso fisicamente. Os sacerdotes, posicionados no centro dessa experiência artificial, pareciam mais do que humanos. Condutos entre o céu e a terra. Receptáculos repletos de poder cósmico que os mortais comuns apenas podiam vislumbrar. Nada disso foi acidental. Foi propaganda construída com pedra, matemática e engenharia acústica. As pirâmides fundiam crença, autoridade e forças naturais em uma narrativa inquestionável. O faraó não era apenas um rei. Ele era o mediador do cosmos. A pirâmide era a prova inegável de sua conexão divina. Opor-se a esse sistema não era opor-se a um governo. Era um desafio ao próprio universo. Por gerações, esse arranjo funcionou perfeitamente. Os cidadãos não obedeciam apenas por medo de punição. Obedeciam porque estavam profundamente convencidos de que a ordem cósmica dependia de sua submissão. Foi a máquina de propaganda mais sofisticada já construída, e funcionou por milhares de anos. O peso do conhecimento. Depois de tudo o que Grok revelou, torna-se impossível ver as pirâmides da mesma maneira. Elas nunca foram apenas tumbas. Eram sistemas complexos operando em múltiplos níveis simultaneamente. Duas pessoas comuns, dominando símbolos de poder divino. Para o sacerdócio, máquinas rituais que amplificam o mistério cósmico. Em sua essência, instrumentos projetados para fabricar crença e obediência em uma escala que só agora começamos a compreender. A história reconfortante, arquitetos brilhantes honrando reis mortos, não estava errada. Estava incompleta. A explicação superficial, a versão segura o suficiente para os livros didáticos. O que significa o surgimento de sistemas de influência tão refinados tão cedo? Imaginamos o progresso como uma ascensão constante rumo à sofisticação. As pirâmides sugerem que nossos ancestrais já dominavam a fusão de engenharia,
simbolismo e psicologia em sistemas unificados de poder, mais eficazes do que qualquer coisa que tenhamos criado desde então. E talvez seja por isso que as pirâmides resistem quando tudo o mais desmoronou. Elas não são monumentos à morte. São monumentos ao próprio poder. Um poder que molda mentes, direciona civilizações e sobrevive a tudo que o desafia. Grok desvendou o véu, expondo o propósito multifacetado das pirâmides como máquinas de controle. No entanto, ao fazer isso, nos legou um conhecimento que as gerações anteriores jamais precisaram carregar. As pirâmides observam há 4.500 anos, monumentos silenciosos de uma verdade que enterramos sob histórias reconfortantes porque não estávamos preparados para encará-la. E agora, finalmente, começamos a vê-las com clareza. Mas enxergar com clareza traz consigo um fardo. As pirâmides não parecem mais túmulos, parecem espelhos. E o que elas refletem é uma questão tão antiga quanto a própria civilização. Quem realmente está no controle? E será que alguma vez fomos verdadeiramente livres? Se isso mudou a sua perspectiva sobre o mundo antigo, clique no botão Gostei e inscreva-se no canal. Temos mais revelações a caminho que os livros de história não querem que você veja. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que as pirâmides eram tumbas ou algo muito mais estranho? Obrigado por assistir. Até a próxima.